Boa noite a todos. Vamos nos acalmar, relaxar, deixar nossos problemas de lado por alguns instantes, elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, sintonizando com o nosso anjo de guarda aqui presente, nos emanando a todos, nos unindo em um só pensamento e elevando esse pensamento ao Mestre Jesus, pedindo que Ele ilumine a todos nós, encarnados e desencarnados, para o início de mais um livro de iluminação, de esclarecimento, livro de aprendizado que devemos colocar em prática no nosso dia a dia, com a nossa família, com nossos amigos, com as pessoas que a gente temporariamente tem desentendimento, no trabalho, na sociedade. Então vamos aprender, refletir e nos tornarmos melhores a cada dia, nos esforçando para aprender a perdoar, aprender a respeitar as diferenças, aprender a abraçar com amor, com carinho, auxiliar o próximo, da mesma forma que a gente precisa do auxílio de encarnados e desencarnados na nossa evolução. Então, agradecemos por esse momento de paz, de aprendizado, de equilíbrio. E graças ao bom Deus. Então, nesse dia, o Evangelho foi aberto no capítulo. Capítulo 17, mas, bom, ser de perfeitos e a lição é os bons espíritas. Não foi essa a lição a semana passada? Oi, sim, senhora. Foi, né? Oi. De perfeitos, acho que sim. Os bons espíritas, eu não lembro. Bom, hoje a gente está iniciando, a gente está trabalhando aqui na segunda-feira pela série do Manuel Filomeno de Miranda, chamado Transição Planetária. É uma série de 4 livros. Nós terminamos na semana passada o primeiro livro da série, que chama Transição Planetária. E a gente inicia hoje o segundo livro, Amanhecer de uma Nova Era. Cujo enfoque é, de novo, continuando como transição planetária. Já que a gente está nessa transição planetária já há muitos anos. Kardec, há muitos anos atrás, já falava da transição. A transição já começou há muito tempo, mas agora a gente está bem na, na parte mais da mudança mais drástica, da mudança mais intensa, para daqui a alguns anos a gente realmente sentir que a gente está entrando no mundo de regeneração. A gente sabe que a transição não é de uma coisa assim, né? Nessa transição, todo mundo tem que ter a chance de provar que merece ficar aqui no planeta. Então, como a gente viu no outro livro, a transição continua. Nessa transição, espíritos que mais teimosos na maldade estão sendo transferidos para outros planetas. Espíritos que há muito tempo não reencarnam, dos mundos das colônias espirituais mais elevadas desse planeta mesmo,
estão voltando a reencarnar. E espíritos de outros planetas, como a gente viu no livro anterior, lá da região de Alcione, estão vindo também reencarnar na Terra. Então, tudo isso vai ajudar nessa transição. Então, esses espíritos de outros planetas e espíritos de elevadas esferas do nosso planeta estão voltando a reencarnar e vão ajudar no nosso crescimento moral, nosso crescimento intelectual, no nosso crescimento integral. Então, a gente vai ler agora, começar a discutir o livro Amanhecer de uma Nova Era, psicografado por Divaldo Pereira Franco, e o espírito, né, que escreveu, que o autor é o Manuel Filomeno de Miranda. Quem gostaria de fazer a leitura? O Sandro é voluntário? Oh, beleza, se você é voluntário, aqui. Ora, apresentação. Tá gravando ou não? Bem, Apresentação. Desde épocas muito recuadas que os nobres guias da humanidade vêm informando que a Terra é um planeta portador de abençoadas provas e expiações para seus habitantes. Não somente os espíritos em processos de crescimento intelecto-moral, como também aqueles que se acham comprometidos negativamente em relação às leis divinas que regem o universo. Pode só voltar, apesar de ser no começo, mas parece que tem um recado forte aí. Não somente os espíritos em processo de crescimento intelecto-moral, como também aqueles que se hajam comprometido negativamente em relação às leis divinas que regem o universo. Parece que tem uma mensagem subliminar aqui, não tem, não, Lourenço? Já parou para pensar nisso? Uma na verdade, categoria a mais? a gente tem no planeta Terra uma faixa, uma gama de espíritos de evoluções bem variadas. A gente tem espíritos bem atrasados em várias regiões. Alguns espíritos são atrasados porque eles têm um número menor de reencarnações. Então, tem algumas tribos indígenas que estão isoladas na Amazônia e outros lugares do mundo, na África, e são espíritos que têm um atraso, mas porque eles têm um número menor de encarnações. Ou seja, eles começaram como seres humanos um número bem menor que a maioria das pessoas em termos de encarnação. Agora, tem espíritos que, dependendo, que a gente tem o nosso livre-arbítrio. Então, no nosso livre-arbítrio, a gente pode crescer moralmente mais rapidamente ou mais devagar. Crescer intelectualmente rapidamente ou mais devagar. Agora, tem gente que acaba levando a evolução mais lenta. Então, a gente sabe que, por exemplo, uma boa parte dos espíritos, uma parte dos espíritos daqui da Terra vieram de Capela. E vieram de Capela há 7, eh, há 13 mil anos atrás. Há 13 mil anos atrás. Há 6 mil anos atrás, houve uma separação. Ou seja, os espíritos passaram aqui 7 mil anos. Nesses 7 mil anos que ficaram aqui, uma parte
voltou para a capela. E uma outra parte continua nesse planeta. Então, digamos que a gente aqui, ó, vamos supor que todos nós viemos de Capela há 13 mil anos atrás. Há 6 mil anos atrás, a gente teve uma chance de voltar para o nosso planeta de origem, vai. A gente já estava lá há algum tempo. Mas a gente era teimoso, a gente era desobediente e tal, a gente era maldoso e a gente não teve condições de voltar para o planeta Capela. Na verdade, não é planeta Capela, é um dos planetas que gira em torno da estrela Capela. Capela é a estrela, não é o planeta, mas tudo bem. É, então, uma parte voltou, a gente ficou. Agora, 6 mil anos depois, está tendo uma nova seleção. Agora, uma parte dos capelinos vai ficar na Terra. Só que uma parte dos capelinos que foi expulso vai ser expulso de novo no planeta inferior. Depende do quê? De Deus, de Jesus? Não, da teimosia nossa. Então a gente pode ser expulso de novo ou pode continuar nesse planeta. Voltar para a capela é impossível porque a evolução é tão grande, eles estão numa distância evolutiva tão grande que a gente não se sentiria à vontade lá. A diferença é já, como já passaram 13 mil anos de evolução, já no mundo de regeneração, eles estão lá na frente. Então é complicado a gente voltar para lá. Então a gente fica aqui. Assim como o pessoal que, algumas pessoas que vão ser expulsas desse planeta, pode daqui a alguns 2, 3, 4, 6 mil anos voltarem e regressarem para esse planeta. Então aqui a gente tem toda essa diferença evolutiva, né? E por várias razões. Perfeito. É que me parece realmente uma mensagem subliminar aí que vai em consciência daquilo que você diz, né? Temos aqueles que já estão na esteira natural, né, do crescimento e que ainda erram, ainda estão sendo apresentados, né, ao desenvolvimento intelectual e moral. Mas esse último período, efetivamente, ele me parece assim, aqueles que já foram apresentados, mas mantêm uma atitude negativa, né, por algum conforto, alguma situação, se mantém negativamente com relação às leis divinas. Já foram apresentados a moral e já possuem o intelecto, mas persistentemente mantêm a visão negativa. Vamos lá, vamos continuar. Isso, porque por exemplo, a gente tem povos, né, tribos bem atrasadas. Mas atrasadas porque estão no início ainda das primeiras encarnações, digamos assim. Esses espíritos vão ser expulsos da Terra? Não necessariamente. A gente pode ainda ter, eu não sei exatamente, eu não li. A régua, a gente não sabe a régua certinha, né? Não, não, eu tô falando o seguinte, eu não sei exatamente o que vai acontecer, Eu né? acho que a régua não está com conhecimento, mas está com a elevação ético-moral. Não Então, mas tem a eu tô, ver com conhecimento. não, eu tô falando Então, o não seguinte, importa se nasce numa tribo indígena ou num centro urbano, que vai determinar a elevação ético-moral do indivíduo. Então, então, não as tem muito. pessoas que já têm inteligência
e estão lá teimando na maldade, esses vão ser expulsos. Ou melhor, vão ser transferidos para um planeta um pouco mais atrasado. Agora, essas tribos, que elas são simples e ignorantes, digamos assim, elas não precisam sair da Terra. Elas podem permanecer ali naquele mundo, naquelas regiões e continuar a evolução. Aí, dependendo de como for a evolução deles, eles podem ser deslocados para um planeta, para outro, né? O que que vai acontecer? Vai haver uma separação em dois grupos das pessoas que já atingiram uma certa evolução, das pessoas que estão no meio dessa comunidade e estão atrapalhando a evolução dos outros. Então, se tiver, por exemplo, uma tribo no meio da Amazônia isolada, ela pode continuar lá, porque ela não está atrapalhando a evolução dos outros espíritos. Não precisa acabar com tudo isso. Eu não sei exatamente qual a lógica, como é que vai acontecer. Eu estou dizendo, o que vai sair da Terra, o que vai ser transferido da Terra, são os espíritos que estão atrapalhando a evolução dos outros. Aí eles vão ser transferidos para que a evolução de um grupo e de outro continuem. Agora, esse pessoal que não atrapalha pode ser transferido para um outro planeta ou pode ficar, dependendo da programação aí de Jesus e dos espíritos. Não sei se vocês entenderam o meu raciocínio. Eu tô tentando pensar, tá ok? Eu não estou afirmando que vai ser assim, tá bom? Eu não estou falando que vai ser assim desse jeito. Eu estou falando que, na minha lógica, parece razoável, ok? Por aí. Vamos lá? Sob um aspecto, é uma escola que faculta o desenvolvimento dos incomparáveis tesouros que dormem no recesso do ser, auxiliando-o auxiliando-o a libertar-se do primarismo e das sensações mais grosseiras, para alcançar as emoções santificantes e libertadoras que lhe estão destinadas, proporcionando-lhe o ensejo da união com o pensamento divino. Em fase de aflições, porém, teriam um limite no tempo e no espaço, devendo ceder lugar a um período de renovação e de esperança, de paz e de bem-estar duradouros, que anteciparia a era da plenitude e de harmonia, dependendo do comportamento das próprias criaturas que o habitassem, chegaria o momento em que a dor e o desespero cederiam lugar a recursos diferentes, que facultariam a evolução sem a presença das lágrimas ou do infortúnio que lhe dilacera os sentimentos. E, às vezes, envilecem aqueles que se encontram despreparados para as suas lições valiosas. Durante os milhões de anos transcorridos desde quando vem sucedendo a evolução antropológica, sociológica e psicológica, facultando à criatura humana o entendimento de inúmeras leis cósmicas que regem a vida e propiciam as conquistas intelecto-morais, mais fácil se torna a aquisição do equilíbrio que proporciona o despertar para a sua realidade espiritual, assim buscando mais amplos e formosos horizontes na intermina direção do amor. Acossada pelos padecimentos contínuos ao longo dos milênios, outra alternativa não encontra, senão a da autoiluminação, como o caminho seguro para a segurança da faixa evolutiva pela qual vem transitando. As revelações do mundo espiritual têm sido incessantes, jamais deixando a consciência humana sem o conhecimento da sua perenidade. Inicialmente, no pretérito já distante,
envoltas em mistério, em razão do estágio em que se encontrava, para, nestes gloriosos dias de intercâmbio lúcido e fácil com os espíritos nobres, descobrir os mais preciosos comportamentos que ensejam a conquista interior do reino dos céus. Nunca tem havido ausência de diretrizes harmonizadoras para o ser humano que, mergulhado no escafandro celular, facilmente equivoca-se ou teme, desanima ou foge do dever, de modo a facultar-lhe a indispensável condição que proporciona a liberdade real, estimulando ao voo em direção à imortalidade triunfante. No atual estágio do processo psicológico, como decorrência da incomparável contribuição do Espiritismo, que desmistificou a morte e desvelou a realidade além da nuvem material, compreende melhor quais são a finalidade existencial, os seus condicionamentos e ocorrências, as suas imposições e necessidades, ampliando-se as possibilidades para autoencontro, a autoconsciência, a lógica existencial. A mediunidade disciplinada e orientada para o bem vem facultando que os denominados mistérios percam as suas intrincadas indumentárias para, desvestidos do mágico e do sobrenatural, transformam-se em disciplinas moderadoras do caráter, capazes de propiciar o intercâmbio entre as duas esferas vibratórias, a matéria e a espiritual, com naturalidade e elevação. Simultaneamente, permite que esse ser humano, sempre carente de ajuda, passe ao nível de cooperador, socorrendo e auxiliando os espíritos em ignorância da sua realidade, de forma que seja diminuída a expressiva massa dos infelizes que enxameiam no além-túmulo, em doentia parceria com os deambulantes carnais. Desaparecem, graças a esse conhecimento, muitos enigmas e gravames que sempre têm dificultado a marcha do progresso individual e coletivo, em razão dos tormentos das obsessões afligentes, que ainda constituem terrível pandemia perturbadora. Desvelada a imortalidade que a todos aguarda, muda-se o objetivo psicológico existencial do ser humano, que permuta o ter pelo ser, transitório pelo permanente, o aparente pelo real. Já não satisfazem as ilusões anestesiantes, os prazeres exaustivos, as honrarias enganosas, os destaques comunitários vazios de conteúdos planificadores. Automaticamente transferem-se as aspirações do hoje para o sempre, do momento tormentoso do desejo para o tranquilo fluir da paz, do dolo que oferece coisas, mas que se transforma em culpa inclemente, empurrando suas vítimas para o transtornos diversos. A existência física, seja em quais condições se apresente, oferece um norte, um motivo profundo para ser experienciada em alegria e definição moral, emocional. Vive-se na Terra a fase em que ocorre a grande transição planetária sob os aspectos considerados. O ser humano exausto bate às portas dos céus, suplicando apoio à divindade, e a divindade concede-lhe as bênçãos do trabalho e da iluminação, a fim de libertar-se da opressão que se tem permitido. As ameaças de extinção da vida cedem lugar para que ocorra o desaparecimento do mal, dos instrumentos ferentes e danosos, ensejando novas atitudes e diferentes recursos para a sublimação. De outra dimensão, espíritos nobres descem às sombras terrestres, atendendo ao apelo de Jesus, a fim de contribuírem em benefício dos seus irmãos da retaguarda, no grande e decisivo momento em que poderão ascender com o amado planeta-mãe,
a fim de serem fruídas as bênçãos da harmonia cósmica a todos os seus habitantes. Desafios, mudanças bruscas de comportamento, algumas encarniçadas lutas do passado dominador contra o futuro promissor, assinalam esse período. Nada obstante, a dúlcida presença do sublime Galileu mimetiza todos aqueles que o busquem e tentem vinculação com o seu amor inefável, ensejando a alegria de viver e bem-estar em grande situação em que se encontrem. Diluem-se as sombras da ignorância, embora persistam alguns desmandos do vandalismo de breve duração. A vitória do bem e do amor torna-se incontestável e triunfo instala-se o amanhecer de uma nova era. Este livro foi escrito com o coração, retratando algumas atividades espirituais em auxílio aos trabalhadores do bem, momentaneamente agredidos pelas forças da perversidade espiritual, sob o suave e doce comando do Santo de Assis, o Êmulo, de Jesus que, no seu tempo, implantou na terra em sombras o período de ternura e da fraternidade, embora tudo conspirasse de maneira oposta. Confiamos que estas páginas possam contribuir de alguma forma para o encorajamento dos lutadores, para a definição de alguns indiferentes, para a preparação dos dias por vindouros, a gentil convite à alegria e à paz. Dubai, Emirados Árabes, 14 de fevereiro de 2012. Manuel Filomeno de Miranda. Responsabilidades novas. Texto bonito, não? Então, está dizendo aí que nós, quando a gente está encarnado, a gente tem, não tem toda, quando a gente está desencarnado, a nossa visão é mais ampla. Quando está encarnado, a gente tem uma visão um pouco diferente, mais limitada. A gente está envolto, né? Então a gente é circundado por espíritos. E a gente é comandado pela parte espiritual muito mais do que a gente imagina, como diz Kardec. Então, existe essa influência espiritual, positiva e negativa. A ajuda dos bons espíritos é contínua. Então, a gente sofre dificuldades, tem desafios, tem obsessões, mas a ajuda dos mentores é contínua. Então, ele está falando de todo esse trabalho tem sob a iluminação de Francisco de Assis. Francisco de Assis reencarnou na Idade Média, numa época que era a época das trevas, de sombras. E Francisco de Assis e toda uma equipe, né? Ele não foi sozinho. Ele foi o espírito mais evoluído, mas tem lá o Antônio de Pádua, Clara, e um monte de espíritos que foi junto com ele. Né? Como Francisco de Assis era o líder, o mais evoluído, ele chama mais atenção. Mas era toda uma equipe preparada por Jesus para mudar a atmosfera do planeta. E ele conseguiu fazer isso. Conseguiu trazer luz para um planeta que estava em sombras. Agora, nesse livro, ele está dizendo que ele está ajudando as pessoas em dificuldades. Então, imagina que exista pessoas, por exemplo, dentro de um centro espírita, que estão auxiliando outras pessoas. Se você está auxiliando alguém que um espírito quer prejudicar, esse espírito que quer prejudicar pode ficar com raiva de você e pode te perseguir. Agora,
Se você se mantém equilibrado em oração, essa influência não vai te abalar. Agora, se você ele mexer com você e você nos seus defeitos lá. Então, por exemplo, o Sandro tá lá dando passe. O Sandro vai lá, dá passe, dá passe, dá passe. Aí o Sandro vai lá e, ó, olha, ele deu passe e a pessoa ficou curada. Aí o ego do Sandro, nossa, a minha mentalidade está ótima. Eu preciso daqui, ó, um dia só para eu dar passe no negócio, porque eu sou um médium super curador. Mais que o Uri Geller, como chama aí, o Roberto? Como chama aquele lá, aquele que tentou. Não sei. João de Hã? Deus? Hã? Não. Mas foi o João de Deus? João João de de Deus? Deus, que baixava o Fritz, o irmão Fritz. Ah, os Fritz. É, É o Fri- Doutor Fritz. o interessante é que tem vários Fritz, né? Arigó. O Arigó. Arigó. Ah, Arigó. agora o Sandro é o novo Arigó. Como tá lá no livro Aconteceu na Casa Espírita, né? Que tem a moça lá que estava curando as pessoas e ela, nossa, eu preciso ajudar mais gente, mais e mais e mais gente. E aí a pessoa falou, não, vamos com calma, vamos com calma. Ela se ofendeu e foi embora. Então, na nossa ajuda, às vezes a gente de boa vontade quer ajudar as pessoas e a gente acaba se ofendendo porque a nossa influência. Então faz o seguinte, ó. Então, alguém fala alguma coisa para mim e o Espírito fala, ó, né? Ah, o Senhor me fala bom dia. Aí eu falo, nossa, que bom dia, mal falado, né? Às vezes a gente distorce. A pessoa falou certo, falou bem, falou de maneira educada, e eu escuto torto. E eu fico ofendido, falei, não vou mais naquela casa. Né? Então ele está dizendo que, como foi falado no outro livro, as pessoas tentam ajudar, existem nas várias casas, e pode haver essas influências, esses ataques. A gente tem que estar preparado para haver esses ataques. O nosso equilíbrio, né? Aqui, ninguém é perfeito, não é? Não sei se alguém tem algum Francisco de Assis aqui na sala, né? Encarnado. Desencarnado deve ter, mas encarnado acho que não tem nenhum Francisco de Assis, né? Então, a gente pode falar alguma coisa errada, às vezes falo de maneira que não está bem, e pode ofender, e não sei o quê. Mas a gente tem que entender que nós somos imperfeitos, né? E a gente tem que procurar se. Ó, eu falei uma coisa que eu fiz, por exemplo, eu já brincadeiras, por exemplo, dando aula, que o aluno ficou tão nervoso comigo, eu falei, nossa senhora, o que que eu fiz? Às vezes eu fiz a mesma brincadeira com um aluno e na boa. Fiz o mesmo tipo de brincadeira com um outro aluno, o aluno ficou se ofendendo profundamente comigo. Então eu tenho que tomar cuidado com o tipo né, de como eu falo com as pessoas. Quando você fala com as pessoas, uma pessoa pode estar bem, não aceita aquilo na boa, outra pessoa pode aceitar, não aceitar. Então você tem que saber lidar com as pessoas. E dentro da comunidade, dentro do centro espírita, também tem isso, tem todas essas influências. Então ele está dizendo, nas casas espíritas, sofrem essas agressões. Existe a proteção. A gente tem que estar equilibrado para se conectar com essas proteções, né? A gente encarnado tem essas influências, sempre. E aí fala, por exemplo, do Francisco de Assis,
que é a encarnação de João Evangelista, o discípulo amado. Outro dia eu estava lendo, eu estava escutando, eu estava vendo lá no YouTube e tinha lá um vídeo falando as 20 encarnações de Francisco de Assis. Aí eu falei, o tema está interessante, eu vou assistir. Das 20 encarnações que ele falou lá, nenhum deles era Francisco de Assis. Na minha ignorância. Na minha simples ignorância, né? Por exemplo, uma Eu reencarnação que eu também, sei que é Francisco de Assis. eu também assisti, Não, não, concordo, não, não, nem não, 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 o Chico, não, Tem várias. desculpa, 20 encarnações de Chico Xavier. Falei besteira. As 20 encarnações de Chico Xavier. Era o título. você confundiu porque ele colocou como se Francisco de Assis fosse o Chico Xavier. Não é, não, Ele não colocou, bate. exatamente, ele colocou Francisco de Assis como Chico Xavier. E são espíritos diferentes. Ele colocou Kardec e Chico Xavier como meu espírito. E são espíritos diferentes. E ele foi colocando João Evangelista e Chico Xavier como meu espírito. João Evangelista e Francisco de Assis, meu espírito. Né? Mas o Chico Xavier e o Francisco de Assis são espíritos diferentes. Né? Então, dos 20 que eu vi, não tinha um que era, era o Chico. Ele escolheu algumas personalidades e falou: Isso aqui é tudo lá do. E o único que eu sei que é o Chico Xavier, que é a filha do Públio Lentulus, não está na lista. Né? Uma das filhas do Públio Lentulus, né, que é o Emmanuel, é uma das encarnações do Chico Xavier. E essa filha do Públio Lentulus não está na lista dos 20. Ou seja, ele não conseguiu acertar um, segundo a minha ignorância, né? Mas tudo bem. Eu já vi do Geraldinho. O Geraldinho, ele tem pregado muito isso, né? Ele ficou meio como um curador lá das outros escritos e obras do Chico, né? Ele tem apresentado muito essa tese aí, né? João Evangelista, Francisco de Assis. Então, por isso que eu, por isso que Mas eu já o vi Geraldinho várias é um discordâncias espírita também, que que tem tem de outros conhecimento movimentos e que falam de tal. outras coisas. Aí você fica, bom, não é, não é, Então, né? o Geraldinho tem algum conhecimento, ele conviveu com o Chico e tal, Então, é que não mas faz tem algumas diferença. coisas que ele fala que eu não concordo. Não, e não faz É diferença. diferença, né? É bobeira, É né? isso, É mais a é isso. curiosidade humana que a gente tem, mas não faz diferença Então, mesmo. eu ouvi o Geraldinho falar que o Chico e o Kardec eram o mesmo espírito, Ah, já em vi também. em algum texto. E eu já li um artigo explicando. O artigo era o seguinte: por que Francisco de Assis não foi Kardec? E ele descreve, a moça, né? Descreve toda a personalidade de Kardec e toda a personalidade do Chico. E vê que são personalidades diferentes. Não em termos de evolução moral, mas em termos de comportamento. O Chico era mais sentimental. O Kardec era mais racional. E tem várias coisas na personalidade de um e de outro que fica meio esquisito. Por exemplo, se você falar que Judas e Joana d'Arc são o meu espírito, tem lógica. Porque Judas era guerreiro e a Joana d'Arc também era guerreira. Falar que Francisco de Assis e João Evangelista são mesmos espíritos, tem lógica, porque os dois são dóceis, os dois são seres amorosos, né? E você, de uma vida para outra, você não muda radicalmente do seu comportamento, das suas atitudes, do seu caráter. Você pode ser uma pessoa um pouquinho mais evoluída, moralmente mais evoluída, mas se você tem aquele tipo de comportamento racional, lógico, tal, de uma vida para outra, ou duas vidas, a mudança é pequena. Não é uma coisa assim que você
Então, por isso que ah, esse tipo de coisa, por exemplo, quando o Geraldinho fala que ele faz uma pergunta para Chico e o Chico não responde para ele, e ele entende que Chico e Kardec são o mesmo espírito. Mas tem outros relatos de outros amigos contemporâneos também, viu? Contam, assim, não é só o Geraldinho, não. Eu acho assim, é que nem a Andresa comentou, não faz tanta diferença. Se faz a nossa curiosidade, porque a gente sempre é curioso, né? Não, Mas eu também não eu não faz. afasto, sabe, o Lorenzo, o Não fala, nosso... Então, só um minutinho, só. Eu não afasto a influência do nosso projeto corpóreo, né? Porque as nossas ligações sinápticas também e tal, elas são favorecidas de acordo com o desenho daquilo que você vê desempenhando. Então, não sei, é uma dúvida mesmo que a gente tem, é mais para dúvida e tal, mas posso excluir que, de repente, a época de Kardec, ele estava vocacionado a ter que fazer um trabalho lógico, é um pensamento socrático, platônico, né? Que foi o trabalho do Kardec. Ele tinha que ser pela lógica. Por quê? Não é um convencimento por amor, pela palavra ou pelo coração. Ali, procurava-se trazer ao pensamento ocidental uma série de regras. Olha, por lógica, gente, não dá para ser isso, porque teria que ser isso. Ó, você percebe que toda a obra, Gênesis, Livro dos Espíritos, e aí pode ser que ele tenha, pode, mas também pode não ser, né? Mas a gente percebe em várias situações que o elemento corpóreo ele é facultado. Partes ligam, partes se desligam, vocacionada para o cara ir para cá, ó. Vai para cá, vai daí, é esquerda, é esquerda, é esquerda. E tudo no corpo da pessoa ele vai vocacionado para lá. Às vezes não dá isso. E a gente percebe isso em várias situações. Então pode ser, pode também não ser, pode também não ser. Né? Não Bom, sei, eu não tenho certeza por causa dessas questões. tem Nem de um três lado nem do situações. outro. Tem três situações. Primeiro, que para a gente não tem a menor importância. Segunda, que eu acredito que duas encarnações tão complexas, com missões de vida tão intensas quanto a do Kardec e a do Chico, foram preparadas muito tempo para vir em sequência uma da outra. Não tem necessidade de um espírito mais nobre reencarnar em seguida. Não teria necessidade. Tem uma falange inteira para cuidar disso, para trazer o espiritismo. E também tem aquela, se você for pegar a biografia do Kardec, o jeito dele tá mais para o Chico ser a Melibudã do que o Kardec. A mulher dele do que ele. Muito mais. Não sei, depende. A gente pode ver, olha, pode ser uma obra é o que é. Aí todo mundo lê, a gente fala, a gente entendeu? Não, eu sei que tem, mas eu não sei o que isso, no desdobramento da vida real, o que realmente significa. Aí ele vem de novo. E por meio de todos os demais amigos do mundo maior, mostra, olha, tudo aquilo que a gente escreveu, ó, quer dizer isso daqui, ó. Aí vem os romances, que é tudo aquilo que você leu, você falou, entendi, entendi. Agora, como é que isso se desdobra nas menores e nas maiores coisas da vida? É isso daqui. Pode ser, pode ser. Porque um trabalho é a extensão do outro, com certeza. Nesse aspecto, com certeza. Agora, se é, sei. Mas que não tem como, tá ligado? É uma continuidade. O que é e como isso significa na sua vida, desde as pequenas às maiores coisas. Que foi o que o Chico fez. mas que foi Você olha a assim, a Andressa obra dele, falou. vai. Mas que foi a Andressa falou. Isso não importa para a gente, Mas não vai importa mesmo. influenciar, não vai importar nada. Ah, e existe, logicamente, toda uma organização, o projeto, né, de ensinamento nosso vai trazendo. O texto está dizendo que, ao longo das várias encarnações,
Ao longo desses milênios que a gente está aqui, o Jesus, que é o governador do planeta, ele vai enviando missionários para todos os locais do planeta. Não só para a Itália, não só para o Brasil, não só para a França, para a Rússia, para o Japão. Ele vai mandando missionários para todos os lugares do planeta, né? A gente percebe que uma coisa, quando é revelada, ela é revelada em vários pontos. Por exemplo, quando vem o Espiritismo, começa a ter médiums em todo o planeta. Então, a obra de Kardec não é baseada só naqueles espíritos próximos a ele na França. Ele manda perguntas para vários locais do, do planeta com a mesma pergunta para fazer, e ele acaba recebendo. Então, essa é uma médiums, tem uma invasão do mundo espiritual, né, para fazer os livros, a codificação. E se o A Kardec mesma não coisa pudesse acontece, trazer? a mesma coisa Se o acontece quando você, por exemplo, precisa desenvolver, por exemplo, até a ciência. Se você for ver, por exemplo, quando o avião foi trazido materialmente para o planeta, muitas pessoas estavam trabalhando com isso da aviação em vários lugares do mundo. Então, no Brasil, quem descobriu, ou quem fez o avião foi Santos Dumont. Nos Estados Unidos, foram os irmãos Wright. Lá na Rússia, são os irmãos Trelov, né? Tem Osasco, o Hã? Sansão de Lavô. Tem Osasco também, teve um avião aqui que O censor de lavou. É isso. Sansão de Lavô. Então, na verdade, um monte de pessoas fazem a mesma coisa. E você percebe que isso não aconteceu só com o avião, aconteceu com cada descoberta, cada coisa científica, cada coisa evolução moral. Isso é um planejamento Foi lá um de Jesus, planejamento. dos seus emissários, para todo o planeta. Então, Contemporâneo a Kardec, teve um movimento teosofista, que foi do ocultismo, né? Da Helena Petrovna Blavatsky, contemporânea, da mesma época. Só que ela trazia o conhecimento dos monges do Tibete, trazendo. Já li a Gênese. E, Você e, lê, a linguagem é muito complicada, porque é aquela linguagem oriental, mas quando você lê a doutrina secreta, é igual a Gênese. Só que a Gênese é escrita de uma forma fácil, socrática, assim, então, eu estou né? dizendo que Essa linguagem na nossa Bíblia. No deles, eles veem um em todo o negócio planeta, complicado, assim. não são os mesmos espíritos. Até existe, por exemplo, espíritos que reencarnaram mais de uma vez na humanidade, né? E, por exemplo, tem espíritos que foi canonizado pela Igreja Católica mais de uma vez. São não sei o que lá e são não sei o que. É o mesmo espírito que teve missões diferentes e foi canonizado de mais de uma vez. Como Francisco de Assis e João Evangelista. São dois santos que, né, é o mesmo espírito. Não é só o caso de Francisco de Assis. Tem outros espíritos que têm essas mais que teve o reconhecimento da comunidade. Outras pessoas reencarnaram e não ficaram registrados na história, nada mais assim e tal. E essa parte é curiosa, porque às vezes tem pessoas que são extremamente ascensionadas, e que a gente não percebe, mas que passaram pela sociedade. Muitos. O que importa é que ele está dizendo o seguinte: de tempos em tempos, sempre estão sendo enviados um monte de espíritos. Pelo que está dizendo agora, a quantidade de espíritos que vão chegando agora é maior do que vinha acontecendo.
e vem vindo acontecendo de planos espirituais mais elevados e com a ajuda de espíritos de outros planetas. Então, já no próprio livro anterior, já falava de espíritos que estavam se preparando para reencarnar. Então, já tem seres que vieram lá de Alcione e já estão encarnados, como crianças, como adolescentes, e vai continuar acontecendo. Assim como espíritos como Emmanuel, que já está encarnado em São Paulo, e outros espíritos que vão reencarnando ao longo dos próximos anos, para realmente alavancar a transição planetária. Ok? Beleza? Agora, quem é quem? Não importa. Quem é Emmanuel? Melhor nem saber. Senão o Emmanuel não vai ter paz. Responsabilidades novas. Em nossa comunidade espiritual, como certamente em todas as outras, o trabalho é bênção incessante que nos motiva ao desenvolvimento dos valores morais adormecidos, convidando-nos ao crescimento interior para a conquista da plenitude. Acostumado às tarefas do cotidiano, acompanhamos os programas de apoio e de estímulo ao progresso do querido orbe, assim como dos seus habitantes, especialmente nesse período em que se operam as grandes revoluções prenunciadoras da transição moral por que passa. Invariavelmente, às noites, terminadas as tarefas que nos competem, comparecemos às reuniões de estudos, às conferências e discussões sobre o desenvolvimento intelecto-moral, adquirindo conhecimentos para serem aplicados nas experiências evolutivas que nos dizem respeito, ou nos entregamos à meditação concernente à vida e a todas as fantásticas concessões da divindade. Desse modo, vez que outra, somos convidados a participar de labores específicos, particularmente quando alguns deles são direcionados aos irmãos que habitam o planeta terrestre, o que muito nos honra e estimula ao prosseguimento das ações renovadoras. Numa dessas ocasiões em que os céus bordavam-se de arquipélagos estelares, dando-nos uma pequena dimensão da glória cósmica, encontrava-me no jardim do anfiteatro central da colônia, reflexionando a respeito da misericórdia do Pai Criador e observando os transeuntes igualmente fascinados com a maravilha da natureza, quando o dedicado servidor do Departamento de Comunicações veio ter comigo. Apresentava-se jubiloso, traindo as emoções que o visitavam naquele momento. Sempre gentil, tornara-se excelente servidor que se notabilizava pela fidelidade ao dever, sendo-me amigo afeiçoado. Enquanto estivera no corpo físico, vivenciara a grandeza da revolução espírita, havendo deixado, durante a sua trajetória, pegadas luminosas de amor e de caridade, na condição de médium eficiente e orientador sábio. Ao lado de outros ceareiros da doutrina espírita, na primeira metade do século passado, realizara um ministério digno que se prossegue até estes dias, dele recebendo carinhosa assistência espiritual. Possuidor de créditos inestimáveis, sempre me enriquecia nas conversações que mantínhamos, quando possível, elucidando-me algumas questões que aguardavam esclarecimentos. Naquela oportunidade, trazia-me um convite do generoso mentor da área de comunicações para participar de uma equipe que deveria permanecer no mundo físico por um expressivo período, contribuindo com os guias espirituais em favor de todos aqueles que se encontram afeiçoados ao bem
e que trabalham pelo progresso da humanidade. O querido Hildebrando explicou-me que o rude adversário do cristianismo, que se mantinha em região infeliz, formando equipes de perseguidores aos novos cristãos, os espíritas, preparava-se para uma investida perversa contra a veneranda instituição do espiritismo, em tentativa de esforço por haver sido desvelado na farsa a que se submeteram. De imediato, recordei-me do fato de que participara com os nobres amigos do trabalho mediúnico e senti-me espicaçado na curiosidade, interrogando: trata-se de alguma invasão de consequências perversas para os obreiros de Jesus? Sem dúvida, respondeu-me de maneira grave. Como o amigo Miranda não ignora, o mal encontra-se enraizado no cerne do ser que o adota, como natural consequência da prepotência e da soberba mantidas por demorado período, não tendo como descarregar as energias mórbidas naqueles que crê serem seus inimigos, permanece com a ideia fixa no desforço até quando a oportunidade se lhe apresenta. Ademais, outros místeres estão programados, além do atendimento ao atormentar o rabino do passado e aos seus comparsas. E adindo mais algumas informações, prosseguiu. Os companheiros reencarnados ouvidam, não poucas vezes, que os dois mundos, o físico e o espiritual, interpenetram-se, não havendo fronteiras definidoras, o que permite um intercâmbio constante entre os seus habitantes. Anestesiados na matéria, embora advertidos quanto à necessidade da vigilância, facilmente deixam-se empolgar por atitudes agressivas e pelos métodos de comportamento mundano totalmente diverso daquele que deveriam vivenciar, assim facultando a vinculação psíquica com os mais infelizes, cedendo passo à sua interferência em conúbios lamentáveis, obsessivos. Ótimos teóricos e observadores do que se passa à volta, quando se trata de questões que lhes ferem diretamente os interesses. Deixam-se arrastar pelo ressentimento, pela ira que se transforma em cólera e os intoxica, tornando-se de fácil manejo por aqueles aos quais deveriam oferecer resistência pelas ações dignificadoras. O orgulho, esse filho espúrio do egoísmo, é o grande adversário dos seres humanos, que se consideram especiais, sempre credores de respeito e de consideração, embora não os ofereçam na mesma medida aqueles que tomam como perseguidores. Insensatos e imaturos, criam situações de difícil solução, apenas pela maneira de tratar as questões que deveriam ser solucionadas pelo entendimento fraterno e pela amizade real. Portadoras de uma sensibilidade mórbida, guardam ressentimentos e deblateram incessantemente quando contrariados, abrindo campos vibratórios à interferência de mentes espirituais viciadas, perturbadoras e zombeteiras, que se lhes vinculam, assumindo posturas infelizes em relação ao seu próximo, a quem deveriam amar e compreender. Desse modo, comprometendo o trabalho do grupo no qual se encontram. Não poucas instituições nobres, portadoras de objetivos elevados na construção do mundo melhor, desfalecem-se em razão desse comércio inditoso com os espíritos ociosos e vingativos, pondo a perder todo o esforço conjunto dos abnegados mentores e dos dedicados missionários de quem se utiliza. Enquanto não haja Então, aqui a gente lembra, né, que a gente leu no livro anterior, aquela reunião mediúnica que aconteceu no mundo espiritual, onde aquele rabino, ele se utilizou de um comparsa dele e conversou lá com o mentor da casa. Então, ele não foi pessoalmente, né? Ele mudou a aparência do perispírito de um subalterno dele
e ele estava se comunicando com o espírito, né, com o mentor, através dessa outra pessoa. À medida que foi passando a conversa, né, essa transformação, essa máscara caiu e percebeu-se que ele não estava lá fisicamente. E foi dito lá no livro anterior que, posteriormente, seria feita uma incursão para a região trevosa para conversar pessoalmente com esse líder trevoso, lá, aquele rabino. Ele dá o nome da pessoa, do judeu, que eu não lembro agora. Então, ele está dizendo que a gente é o seguinte: a gente tem que tomar cuidado, a gente sabe que a gente está envolto com espíritos. E a influência espiritual é grande. Então, a gente tem que procurar se manter equilibrado, rezando, orando, para a gente não se ofender com as pessoas e não sintonizar na baixa vibração desses espíritos que querem perturbar a gente. Ele está dizendo que o próprio Rabino disse que o foco deles agora são os novos cristãos, são os espíritas. Então, a gente está procurando se tornar uma pessoa melhor, procurando contribuir com a melhoria nossa e do próximo. Pode haver obsessões, pode haver influência, e de- pode acontecer. Aí depende da gente se manter equilibrado. Citando de novo, aconteceu na casa espírita, esse livrinho, ele relata vários tipos de ataques a uma certa casa. Aquela casa que é relatada naquele livro, ela sofre algumas baixas, mas a casa continua de pé. Então, lá no livro relata, ó, essa pessoa era trabalhadora da casa e se afastou. Essa pessoa é trabalhadora da casa e se afastou. Agora, essa, a trabalhadora sofreu o ataque, teve alguma perturbação, mas conseguiu ficar forte e a casa permaneceu. Então, no final do livro, a gente vê que a casa estava de pé. Mas o livro deixa claro que aquela mesma equipe de espíritos que estava atacando aquela casa e que conseguiu afastar um ou outro trabalhador, ela tinha conseguido fechar algumas casas espíritas. Então, elas foram lá atacando pessoas chaves dentro de um certo centro e gera um escândalo numa casa e você consegue fechar a casa inteira. A casa fecha. Então, no livro, foi um caso de abalo, mas não fechou. Mas teve casos que as pessoas não estavam preparadas o suficiente e acabam fechando a casa. Tudo isso a gente tem que pensar, refletir, cada um de nós, para a gente manter a nossa casa aberta. A nossa casa tem ataques? Tem, desde sempre. Existem ataques para cada um dos integrantes aqui. E a gente tem que se permanecer firme para continuar a casa. Eu, que estou aqui desde 98, né? Eu já vi várias pessoas saírem da casa por motivos variados, mas falei, mas por que que a pessoa se ofendeu? Às vezes um outro membro da casa, às vezes falou alguma coisa mais torta, mas existem casos que eu presenciei e não tinha nada, mas a pessoa falou A e a outra pessoa entendeu B. Quando a pessoa falou A e essa pessoa entendeu B, se ofendeu e ó, foi embora. Mas ela entendeu B porque ela estava sintonizada com um espírito obsessor, que fazendo ela na cabeça dela entender algo diferente do que outra pessoa falou. Então a gente tem que se manter equilibrado.
Aqui, ninguém é perfeito, né? Principalmente os dirigentes aqui, ó. Eu que estou como dirigente, me desculpe das besteiras que eu falo, ok? Eu estou aqui tentando ajudar, tal, mas às vezes eu vou fazer uma coisa, como fazer, vou falar, tenta fazer uma brincadeira para ser engraçado e às vezes ofende alguém, né? Não devia fazer isso, né? Mas às vezes escapa, ok? Então a gente tem que entender, a gente tá sob influência, mas a gente se manter ligado, ó, entender, ó, tal pessoa me falou uma coisa que eu não gostei, mas eu vou entender que a pessoa não estava bem naquele dia, né? Vamos relevar aquilo lá, vamos ajudar aquela pessoa a melhorar, vamos rezar por ela, e assim vai. Porque a casa não ajuda só as pessoas que vêm, ajuda mais nós, os trabalhadores, né? Então a gente tem que procurar se manter equilibrado para poder crescer, se manter cada vez melhor, ok? Continuando, enquanto não haja. Quanto não haja uma consciência responsável no trabalhador do Evangelho, que supere o egoísmo e a necessidade de projeção da imagem. A batalha gigantesca prosseguirá. Após uma ligeira pausa, acrescentou: amanhã, às 8 horas, teremos uma reunião no Departamento de Comunicações para o estudo de detalhes da operação que estará sob as bênçãos do apóstolo de Assis, convocado ao socorro por venerando espírito dedicado a Jesus no plano físico. Despedindo-se, deixou-me o perfume de sua bondade e o magnetismo de sua superioridade espiritual. As palavras que me houvera dito encontraram imediata ressonância no hino, por haver, muitas vezes, constatado a sua legitimidade no trato com as questões das obsessões e das perseguições espirituais. Embora a conquista dos conhecimentos da doutrina espírita, das artimanhas e habilidades dos espíritos infelizes, da baixa moral, sem dúvida, mas com alta capacidade de discernimento e de ação persecutória, facilmente alguns adeptos mais frágeis não aplicam a teoria excelente na conduta, sendo presas simples dos seus inimigos desencarnados, assim como daqueles que se consideram adversários de Jesus e comprazem-se em criar embaraços e complicações na seara onde se encontram laborando. Começam o trabalho com grande entusiasmo, programando a transformação no planeta terrestre, a mudança da sua psicosfera e vão, à medida que o tempo transcorre e a rotina se lhes instala no comportamento, diminuindo a exaltação, dando-se conta das dificuldades, especialmente no relacionamento com o próximo, sendo incapazes de realizar a própria indispensável renovação para o melhor. Meditassem mais nas preciosas lições do Mestre Jesus, sempre convidando-nos à vigilância e à oração, assim como nas orientações seguras de Allan Kardec, exaradas na codificação, bem como nos conteúdos das comunicações mediúnicas, considerando-se não somente belas, mas, sobretudo, portadoras de ensinamentos graves, merecedores de mais alta consideração e, certamente, existiriam com mais vigor as situações perturbadoras. O processo evolutivo, como é natural, dar-se por meio de desafios e de dificuldades, resultando nos comportamentos anteriores a que todos se permitiram, assumindo atitudes ridículas de vingança e de autoconfiança em relação aos seus irmãos, de crença, de amigos, de atividades doutrinárias, transformam-se em pedras de tropeço para todos, depois de envenenar-se com as doentias reflexões e fixações mentais que se permitem, quando desapontados,
ou insatisfeitos. É sempre de bom alvitre, como recomendam os espíritos nobres, tomar-se para si mesmos os conselhos que vertem do alto, em vez de os transferir para o seu próximo. Não é essa, porém, a conduta geral, e os descalabros ameaçam a floração da grandiosa seara do Mestre, conforme aconteceu anteriormente, quando o Império Romano passou a governança dos seus servidores. César tornou-se mais atraente do que Deus, pelos favores imediatos de que se podia fluir, deixando o holocausto por amor em plano secundário e permitindo a adulteração dos ensinamentos pulcros e austeros que receberam daqueles que os precederam no martírio. Dessa forma, o cristianismo nascente experienciou a decadência das suas propostas e a adulteração dos seus pensamentos, permitindo-se vencer pela idolatria e pelos rituais pagãos do passado, embora com denominações diferentes. O Espiritismo, por sua vez, vem sendo sacudido por tormentas internas no movimento, gerando dissensões, filhas diletas da presunção, chegando-se ao ponto de contestar as bases da codificação, ou apresentando-se falsas técnicas travestidas de científicas e experiências pessoais, de informações mediúnicas não confirmadas pela universalidade do ensino. Novos missionários surgem de um para outro momento, a si mesmos atribuindo realizações superiores e mergulhando em tormentosas obsessões por fascinação. Assim como se apresentam as novidades estapafúrdias que levam o bom nome da doutrina ao ridículo, pela maneira como são expostas as teses infelizes, nascidas da vaidade daqueles que são médiuns ou não. Realmente, é um momento muito delicado, porque em todas as esferas das atividades terrestres dá-se igual confusão, misturando-se os interessados na preservação do equilíbrio que atinge altos índices de criminalidade e de violência, de horror e estupefação. Torna-se imprescindível o retorno às fontes evangélicas e às origens do movimento doutrinário totalmente destituído de autoridades, especialistas, de detentores de títulos universitários e arrogância intelectual, volvendo-se a simplicidade ao serviço eminentemente cristão. À medida que reflexionava, permanecia emocionado ante o espetáculo das constelações oscilantes a distâncias incomensuráveis, exaltando a grandeza do amor. Ouvia as ânsias da natureza em espetáculo majestoso, convidando a análise da sua causalidade e da sua finalidade, impondo, naturalmente, o respeito e a veneração do Pai, todo amor e misericórdia. Contemplando o planeta terrestre, mergulhando nas sombras da noite, podia também perceber as luzes que assinalam os núcleos de ação de benemerência em favor das demais criaturas humanas, como verdadeiros círios votivos de gratidão ao Criador. Naquela noite memorável, repassamos pela tela mental as cenas que antes vivenciáramos, quando nos encontrávamos na jornada anterior a serviço do Senhor como os demais companheiros, trabalhando pela autoiluminação e pela construção do amor entre os irmãos da retaguarda física. Dominado por indefinível gratidão, busquei o repouso necessário para o atendimento dos futuros compromissos a que era chamado. Bom, ele está dizendo, né, então, que todos nós acabamos tendo influência do mundo espiritual. A gente precisa procurar manter nosso equilíbrio, a nossa oração, passando a sintonizar com o nosso anjo de guarda, os bons espíritos. Dentro da comunidade espírita,
dentro de uma casa espírita, a casa em si acaba sofrendo ataques. E, logicamente, todos nós temos proteção. E a casa tem a proteção. Então, se a gente se manter, estudar, manter o nosso pensamento racional, equilibrado, de amor, a gente vai perceber quando, por exemplo, vem um espírito e tenta enganar a gente. Imagina um espírito que é pseudo-sábio. Ele fala bonito, fala com palavras difíceis, mas quer a gente levar a gente para um caminho diferente. A gente tem que entender isso. A gente tem que comparar tudo isso com as bases de Kardec, as bases de Jesus. Emmanuel falou: se eu falar alguma coisa que contraria Jesus, que contraria a codificação kardeciana, fique com eles, me ignore. A mesma coisa a gente tem que fazer com cada um dos livros que a gente lê. Se a gente lê algum livro e está indo contra algum conceito que a gente aprendeu em Jesus, que a gente aprendeu em Kardec, a gente tem que refletir. Então, ele está dizendo que tem que tomar cuidado, que tem algumas pessoas redigindo livros, falando na internet, dizendo que o conhecimento de Kardec está ultrapassado. Que não precisa mais ler Kardec, não. Foi escrito há quanto? 1850 e pouco? Há 150 anos, 150 anos atrás? É coisa velha. E aí a pessoa fala de coisas bonitas, não sei o quê, para falar, isso, e esquece o que está ali. É logicamente que na obra de Kardec não foi possível falar tudo. Então, tem muitos conhecimentos que são trazidos depois que vão se somar ao conhecimento que está lá na obra de Kardec. Ela tem que se somar, não se contrapor. Então, por isso que ele fala, tome muito cuidado com livros psicografados. Tem uma avalanche de livros psicografados. Às vezes, o médium não passou pelo aquele crivo de, como Chico passou, como o Divaldo passou, de treinar, 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 até conseguir escrever alguma coisa sem ter a parte dele, anímica, influenciando. Ou consegue diferenciar um espírito mais evoluído de um espírito pseudo-sábio. Então, às vezes, a gente se sente muito importante, fala, eu vou ali, eu estou psicografando, pá, 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 e vou publicar. Eu vou publicar e vou doar toda a obra para a instituição. Porque a pessoa não quer ficar rica. Mas ela fica famosa, tudo bem, né? Então, tem que tomar esse tipo de cuidado, conhecimento. A gente tem que, tudo que vem, a gente tem que ler e ter esse crivo da razão. Comparar. Como já falei aqui várias vezes, a gente leu e até estudou um livro na segunda-feira que chama Perispírito e suas modelações. A primeira parte do livro é uma parte puramente científica. A segunda parte do livro fala várias coisas sobre o perispírito, de mudanças e características. O próprio editor falou, não, essa publicação, esse conhecimento veio através desse autor.
que eu coloco para a comunidade espírita para avaliar se aquele conhecimento é válido ou não. Eu li o livro, nós lemos o livro, não sei quem estava aqui no grupo, sobre, né? A gente discutiu, a gente conversou, parece que tem lógica o livro. Tá certo o livro? Não sei. Eu não posso dizer se o livro está certo ou está errado. O que ele escreve nessa segunda parte, que é uma coisa nova, eu só li naquele livro. E ele parece que é lógico. Pode ser daquele jeito? Até pode. É daquele jeito? Não sei. Era um Eu livro azul? ainda não sei. Era um livro azul? É, Esse aí? era um livro azul. Ah, Era um livro azul. lembrei. A gente estudou na segunda-feira. Eu lembro que o Luiz, que desencarnou faz pouco tempo, ele amou o livro. Eu lembro que ele se encantou pelo livro, né? Eu, por exemplo, eu achei interessante, mas tá lá, guardado, porque eu ainda não tenho certeza se a informação é boa ou não. Mas a gente leu, a gente discutiu. Então, eu falando que a gente não tem que parar de ler as coisas, tem que ler e fazer essas avaliações. Algumas coisas falam, não, isso aqui tá ok. Tem coisas que, por exemplo, eu li alguns livros e falei, mas isso aqui tá esquisito. Aí eu conversei com o Celso. Aí o Celso falou, não, 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 esse daí daqui, ó, tem lá em Kardec, em tal. Ah, tá, beleza. Então, eu achei estranho. Aí, conversando com o Celso, por exemplo, ele falou, não, não, isso aqui acontece realmente. Aí ele foi me explicando. Ah, agora entendi, né? Então, a gente tem que fazer essas avaliações. Para não tomar cuidado de construir teorias, construir um castelo num solo de areia. Aí a areia afunda e o castelo cai. A gente tem que construir o nosso conhecimento numa base sólida. E a base sólida é Jesus e Kardec, certo? É Então, assim que é construído. É assim o conceito de pseudo-sábio. É uma pequena verdade que está no meio de um monte de mentira. Não estou dizendo que no caso o livro mas na teoria é assim que passam a se admitir coisas que não são legais. Em tudo que é tema, né? Às vezes uma situação ela tem uma parcialidade de verdade e a pessoa aceita como verdade o todo e vai passando situações que tornam a vida das pessoas mais complicadas porque não é verdade e molda-se muita coisa. Não estou falando só dentro do espiritismo, não é como um todo. Então é muito interessante. O mais legal dentro do espiritismo é a gente ter o crivo da razão em tudo. Analisar isso daqui caberia na doutrina cristã? Aqui retrata o que Jesus ensinou? Está nas bases do que a gente entende como lógico dentro da doutrina espírita? Porque senão, não é, pode ter até uma parcialidade de verdade embutido ali, mas não ser verdade, não ser legítimo. Pode ser lido perfeitamente, mas tem que ter ali como algo que não, que pode ser ou não verdade. Então não pode ser tido como verdade. E imagina que no que você eles pegue um falaram livro. aqui no livro, Você imagina que a desculpa, gente lê um livro de no que eles, ficção. Então, tem muitas histórias, tem muitas ficções que geram filmes, tal. E às vezes você pega uma ficção e você mistura coisas reais com coisas imaginadas pelo autor.
para deixar a história mais interessante, mais cativante. Sim. E essa história de ficção, o autor não está querendo enganar ninguém. Ele quer só fazer uma história que seja uma história legal de ser lida, ou de ser encenada, de fazer um filme, uma coisa assim. E às vezes a pessoa vê aquela história e vê que algumas coisas são reais, que ele viu, comprovou em outros livros, e ele acha que tudo é real. Como, por exemplo, o Código da Vinci. Eu não li o Código da Vinci. Eu vi um documentário sobre o Código da Vinci, né? E aí, nesse comentário dizia, ó, o Código da Vinci, o autor disse que ele misturou de propósito fatos reais e ele juntou com ficção para tornar uma história mais cativante. Palatável. É. E tem algumas pessoas que acreditam fielmente no Código da Vinci. Segundo o documentário, tinha pessoas que pegavam um livro e iam visitando países aqui, ali e lá para seguir cada um dos caminhos descritos no Código da Vinci. E o autor falou: é um livro de ficção. Que eu peguei fatos reais com histórias que eu criei para dar um enredo. O autor não quis enganar ninguém. Ele fez uma história, né? E as pessoas acreditam. Algumas pessoas acreditam que aquilo é real. Tudo é real. Enquanto alguns fatos são reais. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Agora, os Muito. autores de livros espíritas, e como diz o texto, médiums ou não, pode ser que alguns autores escrevam e realmente acreditam no que estão escrevendo e passam para frente. Então, eles foram, como diz o próprio texto, eles foram fascinados por aquele espírito. E a fascinação do médium com aquele espírito não permite que eles enxerguem que o espírito é um pseudo-sábio, por exemplo. É um espírito enganador. Aí dificulta de você descobrir. Na verdade, a gente tem que sempre avaliar, independente do espírito. Então, Independente. a gente vê lá Comigo também. vem alguém lá, um mentor alguém que passa lá como se fosse mentor da casa. A gente tem que acreditar tudo que ele fala? Não, mas essa mensagem está meio esquisita. Se você tem um espírito e o espírito fala e você duvida da mensagem dele e você pergunta as coisas para aquele espírito, se é um espírito de boa moral, ele te explica por que é daquele jeito e não se ofende com aquilo. Se você vai com o espírito, né, esse pseudo-sábio, enganador, e duvida do que ele falou, ele se irrita. Então, se a gente falar, não, não entendi esse negócio, e você vai lá e pode até retrucar o mentor da casa. Ele fala, esse Lourenço é meio ignorante, não entende nada. Aí ele vai lá e explica todo o amor, todo o carinho, tal, as coisas, papá, né? Agora a gente tem que saber, tem que avaliar, para não ser enganado, porque a gente pode fazer o seguinte, a gente é fascinado e fala, me engana que eu gosto. Se a gente se fascinar por alguma coisa, a gente vai ser enganado porque a gente quer ser enganado. Ok? Mais algum comentário? Que nem, eu não sei se é a mesma coisa, mas tem aquele livro A Cabana, né? Que o pessoal
Nossa, teve livro de comentários depois. Nossa, a pessoa ficou assim, A né? cabana, a cabana, É, ele, ele tem é. como base a igreja evangélica. Ah, sim. Então, é o que eles realmente acreditam como base, não todos, mas algumas É, denominações religiosas. São alguns evangélicos que acreditam é, um pouco em espírito, não ah, como a gente acredita, mas eles acreditam que há uma comunicação que eles dizem que é o Espírito Santo e tal. Então, não tem muito a ver com misticismo, tem mais a ver com crença ah, religiosa. tá, Aí tá certo. não é muito embasado no que a gente tem como, né, padrão. Mas vale a leitura, né? Vale a leitura. Ah, sim, claro. Ler, a gente pode ler qualquer coisa, agora ter como verdade, não, né? Hum. Ler a gente deve, até por experiência de aprendizado, eu acredito que ler tudo. Quanto mais, melhor, e até para ter mais bagagem Sim. de conhecimento. Mas passar isso adiante como verdade é um pouco. É, é, Se eu não sei se aquilo é verdade, eu não devo passar como verdade nunca. é. E é o que está acontecendo hoje nas redes sociais, estão pondo todos os ensinamentos de Kardec em xeque por causa de algumas situações de gente que às vezes nem sabe aquilo que está falando, porque não estudou, às vezes, ler um romance, um texto complicado. Isso Por mesmo. isso, por Na isso, verdade, não só, né, é, as redes sociais estão passando para frente conhecimentos e informações de todas as áreas de maneira distorcida. Então, é, a comunicação hoje é muito rápida, né? Então, às vezes, uma informação é passar, você lê numa rede social e você acha interessante e você passa para frente. A gente tem que tomar cuidado com passar essa informação para também, frente, também. né? Seja ela É, de espírita ou não. A gente tem que ter o É o mínimo mais de. importante, porque assim, O mínimo, o ideal é ser o seguinte: você só passa a coisa para frente se você realmente você realmente sabe que aquilo é verdade. Se é está na verdade. dúvida, primeiro checa para depois você passar para frente. Ou, na Sim, dúvida, nem passa para frente. Quem gostaria de fazer a é, prece de encerramento? Já deu fica o com a horário. informação por si, né? E tomar cuidado também, ter como discernir aquilo que Cristo pregaria. Se a gente se diz cristão, a gente não passa por cima do que Cristo ensinou e falou aquilo que não pode ser. Então, Por isso que eu não fico muito preocupado com essa questão do como o pessoal passa, né? Porque, sem dúvida, cada um tem um conhecimento, tem um grau de maturidade, tem um grau de interseccionalidade com as coisas da vida. A única coisa que tem realmente que observar é a observação que a Andressa fez. O que gera esta informação e esse conhecimento? Vai gerar felicidade, comunhão, harmonia, desenvolvimento, vai para frente. Se for gerar outra coisa, aí tudo bem. Esse é o único break que tem que ter e a única fórmula e a chave que Jesus nos deu para discernir entre o certo e o errado, né? Então, sem censura, o que tiver ocorrendo das pessoas, porque cada um tem um determinado entendimento, uma determinada limitação, e aí mesmo quando ele tenta por boa ou às vezes uma intenção até mais desavisada, é o único filtro que a gente realmente tem para poder chegar e filtrar, né? Perfeito. Vamos fazer a prece, então. Sem preconceitos, mas
É a velha metáfora da figueira. Parábola. Eu faço o encerramento. Vamos encerrar, Helena, por favor. Então, agradecemos aos nossos anjos de guardas, espíritos protetores, ao nosso divino Mestre Jesus, por termos momentos como estes para poder refletir, estudar e aperfeiçoar o nosso conhecimento a respeito da doutrina espírita, a respeito das nossas vidas, a respeito dos passos que devemos seguir, como agir, e assim evoluímos moralmente, procuramos o melhor de nós, procurando sempre o conhecimento à luz da doutrina, do Consolador prometido. E assim dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado, Pai, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje sempre, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Pai, de todos os males, pois a ti pertence o poder, a glória e a misericórdia, para todos sempre. Que assim seja, e graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Quer falar alguma coisa, Roberto? Para encerrar? Roberto. Uma Vinícius. Tá certo. Tá certo. Tudo que foi dito foi ouvido atrás de nós, sempre profundo, lá fundão, né? E todos ouviram, espíritos irradiados, não irradiados, existe muita luz, e todos ouviram direitinho como nós ficamos ouvindo aqui, né? O que vocês falavam. Então, graças a Deus, né? Graças a Deus. Todos têm a audição, né? Têm ouvidos, né? Graças a Deus. E sem julgar aqueles que escreveram os livros, né? Pedir a Deus que eles se evoluam bastante, que a gente se evolua bastante, né? Para um ajudar o outro, né? Então, foi essa evidência. Muita gente, muito espírito, muita luz branca e amarela, e uma paz ainda gostosa de sentir e ver. Foi essa evidência, do começo ao fim. Deu até um soninho. Boa noite. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, Boa noite. obrigado, Lorena. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Beijo, Lili.